Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de outubro de 2023, e nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, né? Essa obra de Ivone do Amaral Pereira, maravilhosa, chamada Devassando o Invisível. Nós estamos estudando o capítulo Sutilezas da Mediunidade. E nós estamos no segundo parágrafo. Tá? Tem uma abertura aqui, eu vou até lê-la novamente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, no segundo parágrafo do capítulo 28, do item 9, onde Ivone diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível, é descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade, né? Então, com o telescópio, o homem mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar o mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade, né? Linda passagem essa do Evangelho. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos amigos espirituais, rogando que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e nos dê sabedoria para sabermos conviver bem com os nossos irmãos, que nós possamos todos, né, a cada dia buscar nos esforçarmos mais, melhorarmos mais, e também rogamos ao Senhor a sua proteção, o amparo, o esclarecimento, o consolo aos espíritos, aos que estão desamparados em sofrimento, e também para aqueles que se encontram encarnados, mas necessitados, Senhor, do teu amparo. Que todos nós possamos ser envolvidos por essa atmosfera de bênçãos, para que assim possamos estar mais fortalecidos na nossa caminhada. Então, vamos iniciar agora o nosso estudo, né? Eu vou ler rapidamente o primeiro parágrafo. Já que a gente iniciaria no segundo, eu vou ler rapidamente o primeiro, né? Que diz, a Ivone Pereira diz assim: acreditamos sinceramente que a mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas, né? Ela diz que acredita que a mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades, ainda é desconhecida dos estudiosos espíritos. O próprio médium não a compreenderá, não obstante sofrer suas influências e ser acionado ao seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. Basta ser a mediunidade o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções, uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, vertiginosa, em suas possibilidades singulares. Se todas as faculdades ou atributos da alma, a que Leon Denis denomina potências, conhecidas dos homens, estão como que interligadas entre si, dependendo uma das outras, na contextura que realiza a individualidade integral, completando-se, harmonizando-se, a mediunidade, como participante desse conjunto de potências, igualmente estará tão integrada da estrutura psíquica das criaturas quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global que traduz a individualidade imortal, razão pela qual foi dito que todas as criaturas possuem mediunidade. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão escutando algum barulho externo que está atrapalhando? Aí? Não, não.
É porque tem uma pessoa perto fazendo uma coisa aqui, eu estava preocupada que o barulho tivesse interferido. Não está, não, né? Então, Não, prosseguir. não. Tem que prosseguir. Bem, vamos lá. Segundo parágrafo, que é a aula de hoje. Tais potências ou forças são, segundo sabemos, até o momento, quer dizer, desculpe, eu vou pular, não é mais nem o segundo, eu voltei, eu li o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro nós estudamos na aula passada. Eu vou entrar no quarto parágrafo, desculpe. É que agora eu li assim, vi, e a data do dia 23. Eu li o primeiro parágrafo para a gente poder relembrar do que a gente está trabalhando. Agora nós vamos para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo diz assim: há 5 séculos, quando o bispo de Beauvoir, né, durante um interrogatório, indagou de Joana d'Arc se São Miguel lhe aparecia desnudo, ao que ela atentamente respondeu, também interrogando: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Veja a maldade da pergunta dele. Ele sabia que ela era uma jovem, ela dizia que tinha visões, e ela tinha, e ele, com aquela malícia, né, de um homem pequeno, de um homem, apesar de vestir roupa de sacerdote, de um homem moral, podemos dizer assim, pergunta para ela isso. Se São Miguel aparecia para ela, nas visões dela, desnudo, nu. Não é uma pergunta de alguém que tem muita malícia. E era um sacerdote, tá? Era um bispo. E ela responde para ele de tal forma que ele não compreendeu a resposta dela. Ele não tinha o alcance para compreender a resposta dela. E ela diz: pensas, ela responde com uma pergunta, né? Pensas que Deus não tem com que vesti-los? Hoje, se essa pergunta fosse feita a nós, o Espírito, né? Como ele aparece para nós? O que não poderíamos responder? Claro que Deus tem como vesti-los. Com tudo, não é? Com tudo. Mas ele não tinha o alcance dessa resposta. Condenaram-na à morte na fogueira, como feiticeira e herética. Herege, né? Que fala coisas contra Deus. Por não darem, em absoluto, apreço às sublimes manifestações mediúnicas por ela apresentada. Uma grande médium. E a espiritualidade, através de obras, afirma que ela é a reencarnação de Judas Iscariotes. Então, hoje, porém, pelo menos os espíritas sabem compreender e considerar os fatos do invisível acerca da grande médium, assim como não ignoram, e não apenas as vestes dos espíritos guias de João, mas de todos os espíritos desencarnados que desejem apresentar-se ornamentados, são tecidas com o poder do pensamento e da vontade, agindo sobre o fluido universal. Então, Ivone aqui, né, nos deixa essa lição, que eu vou repetir aqui. Hoje, porém, pelo menos os espíritas. Se os outros não sabem, mas pelo menos os espíritas já sabem compreender e considerar os fatos do invisível acerca de Joana d'Arc, que era uma grande médium. Assim como não ignoram que não apenas as vestes dos espíritos guias dela, de Joana, mas de
todos os espíritos desencarnados que desejem apresentar-se ornamentados são tecidas com o poder do pensamento e da vontade. Lembram que está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, capítulo 14 dos fluidos, item 14? Basta o espírito pensar e ele cria. Né? Eu vou até anotar aqui, que eu não tinha anotado. A Gênese, capítulo 14, item 14. Tá? São tecidas com o poder do pensamento e da vontade, né? Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Aí ele diz aqui, agindo sobre o fluido universal. É que essas roupagens, por vezes, belíssimas, com que os médiuns costumam vê-los, são divisadas, quer em vigília, quer durante os transes a que estes forem submetidos. Então, em médium, no estado de vigília, pode ver um espírito materializado, vestido como ele desejar se vestir, né? Ou pode ver ou ele está no desdobramento do sono e ver o espírito também vestido como ele desejar. Aí ele diz aqui, entendemos que a resposta de Joana ao bispo assume grande valia nos dias atuais, quando a ciência transcendental, é a ciência dos espíritos, aquela ciência transcendental, já nos levou a compreender o que Deus possui para vestir, né? Deixa eu só anotar aqui os fluidos, o que Deus possui para vestir os habitantes do mundo espiritual. Ou seja, os elementos fluídicos, material, sobre o que age o pensamento e a vontade dos desencarnados. Então, quando ele diz aqui, o que Deus possui, bota uma setinha aí para baixo e bota-se fluidos, né? O que Deus possui, e a ciência transcendental já nos ensinou isso, a ciência dos espíritos já nos ensinou que Deus possui para vestir os habitantes do mundo espiritual, porque eles não têm um corpo como o nosso, o corpo material. Ou seja, elementos fluídicos, material. E sabemos que o fluido é matéria, um tipo de matéria muito mais sutil, né? Quintessenciada, não é isso? Mas é matéria. É isso que Deus possui para vestir os espíritos desencarnados, né? Então, ele diz aqui, ou seja, os elementos fluídicos, material, sobre que age o pensamento e a vontade de dizer. Então, lembra quando tem aquela passagem que diz que os espíritos manipulam os fluidos, como nós, com as nossas mãos, manipulamos a matéria? Né? Nós manipulamos, eles manipulam com o pensamento e a vontade, os fluidos, da mesma maneira que nós manipulamos a matéria com as nossas mãos. Sim, diz Ivone, sendo, não desprezaremos anotar pequenos detalhes da mediunidade, que mais tarde, quem sabe, como acontece no presente, a resposta de Joana ao seu algoz. Resposta que só após 5 séculos, só após 500 anos, foi devidamente compreendida. Então, nós só compreendemos a resposta de Joana ao bispo 500 anos depois. Lá por volta de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, e em 1860, com a publicação da segunda edição do Livro dos Espíritos. Se foi em 1800, do século XIX que nós compreendemos a resposta, né? Então, se ele diz 500 anos, foi lá pelo ano de 1300 que Joana deu essa resposta para o bispo, no século XIV. Né? No século XIV.
Então, levamos 500 anos para entender o que a Joana quis dizer para o bispo, que Deus veste São Miguel com os fluidos. Né? Só 500 anos. Então, ele diz aqui, né? Poderão ser também de utilidade para esclarecimento do leitor e servir, outro sim, de ponto de partida para estudos e meditações a respeito de tão magnífica assunto. Ele quer dizer o seguinte, que essa resposta, Joana, né, quando ela diz aqui para o bispo, pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Essa resposta, né, poderá ser de utilidade para esclarecimento nosso e servir de ponto de partida para estudos e meditações a respeito de tão magnífico assunto. Ela está nos convidando, Ivone, para estudar sobre o fluido a partir dessa resposta que Joana d'Arc deu há 500 anos atrás para o bispo. Pensas que Deus não tem como vesti-lo, como vestir do Espírito? Então, vamos aceitar o convite de Ivone. Vamos, a partir dessa resposta de Joana ao bispo, fazer um estudo aqui sobre o fluido, para compreendermos melhor isso. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ver uma coisinha rápida aqui, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Fluido cósmico universal. Vamos fazer um pequeno estudo sobre o fluido, aceitando o convite de Ivone, né? A partir dessa resposta da Joana para o bispo. Fluido cósmico universal. Aprendemos que o chamado mundo espiritual possui diversas dimensões vibratórias. Lembra que estudamos isso sobre o sonho? Que o Djalma falou para a gente? Que os espíritos se reúnem, né? Por afinidade, em faixas vibratórias, que a gente chama nichos vibratórios, né? Falamos sobre isso na aula anterior. Então, aprendemos que o chamado mundo espiritual possui diversas dimensões vibratórias, formando diversos planos de existência, de acordo com o quê? Com o grau evolutivo dos espíritos. Entendemos que o natural ciclo de nossa evolução espiritual inclui desencarnar e ficar nas dimensões vibratórias próximas da nossa, estudando, trabalhando, convivendo com pessoas amigas e programando novas reencarnações na busca de evoluir moral e intelectualmente e resgatar antigas dívidas. Foi isso que nos disse Djalma Argolo, do livro Sonhos, né? No capítulo Teorias Práticas do Sono. Ele falou sobre isso. Estudamos que o mundo espiritual não é exatamente espiritual, na medida em que a trindade universal é composta de Deus, Espírito e matéria. Nesse sentido que não é Deus e Espírito, é material. Ou seja, os planos de existência que chamamos de mundo espiritual são, na verdade, constituídos de matéria, enquanto consistem em outras expressões materiais, com diversas composições vibracionais. Que a gente fala mundo espiritual. Mas parece que o mundo... Aí, quando a gente fala isso, pode parecer que o mundo espiritual é só feito de coisas espirituais. Não. Ele também tem uma parte material. Não é verdade? Então, nós chamamos lá Deus, Espírito e material. Então, o que não é Deus e Espírito é material. Porque nós temos Deus, Espírito e matéria. Fluido cósmico universal e a formação dos mundos. Vamos relembrar aqui um pouquinho. André Luiz explica, na primeira parte do capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é o plasma divino, auto-criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Conforme ensinam os espíritos, na questão 27,
de O Livro dos Espíritos, o fluido cósmico, também chamado de matéria cósmica primitiva, olha o que André Luiz falou do parágrafo anterior, nesse elemento primordial, tá? Então, ele diz aqui, na questão 27, né? Que o fluido quântico é chamado matéria cósmica primitiva, primeira. Não é matéria como a conhecemos, está lá do livro, porque é ela uma matéria em seu estado primitivo. E eu aqui não conheço essa matéria no estado primitivo. Sendo que, quando em vibração, essa matéria, ela dá origem a diversas composições materiais. Então, quando essa matéria primitiva entra em vibração, ela dá origem a diversas composições materiais, possibilitando, ao mesmo tempo, o agrupamento dos átomos, que dá origem a corpos materiais maiores. E André Luiz vem trazer o ensinamento de que o fluido universal seria a força nervosa do universo, de Deus, o seu plasma criador. Veja-se nisso uma força de expressão, tá? Uma força de expressão, porque havíamos de entender que o nosso vocabulário não consegue expressar a realidade última das coisas. Ou seja, na criação literária de André Luiz, o fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva, ou ainda elemento primordial, sob a influência direta do Criador, em vibração incessante e variável, dá origem a diversos corpos materiais. Tá? Isso fica claro na seguinte passagem do livro Evolução dos Mundos. Na primeira parte, capítulo 1, Cocriação em plano menor. Toda matéria é energia tornada visível. E energia, originariamente, é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Então, toda matéria é energia que se tornou visível. Tá? E energia é força divina. Olha aqui, o plasma criador, né? É uma força de expressão que usou André Luiz. Então, nós nos apropriamos, né, dessa força divina para interpor os nossos propósitos aos propósitos do Criador. Os Espíritos também ensinam, na questão 32 do Livro dos Espíritos, que toda matéria deriva da chamada matéria elementar, que é a matéria primitiva. Vale dizer, todos os corpos materiais são compostos de uma variação da matéria elementar. Fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva, né? Então, todos os corpos materiais são compostos de uma variação da matéria elementar. Tudo que nós conhecemos como matéria é uma derivação, subproduto, podemos dizer, né? Do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, também chamado de matéria elementar primitiva e matéria cósmica primitiva, são nomes diferentes para a mesma coisa. É um elemento primitivo, que dá origem a todas as composições materiais. Tudo é formado por ele, que em vibração dá origem à matéria desta dimensão e de outras dimensões. Então, o que não é Deus, o que não é Espírito, então, tudo que existe é formado por ele. Tá? Que em vibração dá origem à matéria. André Luiz explica que as inteligências superiores utilizam a matéria cósmica primitiva, que é o fluido universal, para formar os diversos planos de existência. Lembra? Faixas vibratórias, que o Djalma Argolo falou?
que nós nos reunimos nela, os nichos vibratórios, por afinidade, e que o Djalma também fala aqui, olha o que nós estamos dizendo aqui. Quer dizer, na realidade, André Luiz falando, né? E as inteligências superiores utilizam a matéria cósmica primitiva, fluida universal, para formar os diversos planos de existência, tudo seguindo determinações do Criador, ou seja, de Deus. Então, quando nós desencarnamos, nós somos atraídos para níveis de realidade, nichos, né? Faixas vibratórias. E lá nos reunimos com os espíritos com quem temos afinidade. E tudo isso é formado pelo fluido universal. Os inteligentes utilizam o fluido universal para formar esses nichos vibratórios, essas faixas vibratórias, esses diversos planos de existência. Essas inteligências gloriosas, os arquitetos divinos, né? Tomam o plasma divino, que é o fluido primitivo, né? A matéria primitiva, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Nós temos no nosso planeta, no nosso sistema solar, 8 planetas, né? Tá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois vem o quê de Marte? Não é Saturno? Planetas gasosos, né? Planetas gasosos. Então, os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, são os planetas pedregosos. Depois vem os planetas gaseificados. Reparou? Então, essas inteligências tomam o plasma divino e convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, gaseificadas, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, da Sol, né? São 8 agora. São gaseificadas, obedecendo a leis determinadas. São essas inteligências gloriosas que formam esses mundos, essas habitações cósmicas. E os espíritos vão habitar esses mundos. Aí evolução em 2 mundos, primeira parte do capítulo 1, fluido cósmico. E assim formam-se as diversas galáxias, com seus inumeráveis astros circulando pelo imenso universo. Nesse mesmo capítulo, André Luiz confirma que não existe um mundo espiritual propriamente dito, mas inúmeros planos de existência, com a matéria em infinitas proposições vibracionais. Diz ele, os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria, aí a gente pega os sonhos o capítulo, né, teoria sobre os sonhos do Djalma Argolo, no filme, no livro Sonhos, a gente pega o André Luiz e a gente vai entendendo isso aí. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, há um influxo ainda, né, sobre regulação ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outras espécies que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra, e o homem garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Lá do Evolução em 2 Mundos. Por fim, da mesma maneira que as inteligências superiores, esses arquitetos divinos, então, da mesma maneira que as inteligências superiores, por meio das vibrações mentais, lembram a Gênesis capítulo 14, item 14?
basta o espírito pensar e ele cria, usando a sua força, usando a sua vontade, usando o seu pensamento. Então, da mesma maneira que as inteligências superiores, por meio das vibrações mentais, e utilizando-se do fluido universal, plasmam a matéria de formação das galáxias, nós, os espíritos que estamos aqui na Terra, e mesmo os desencarnados, nosso nível evolutivo, todos nós, dentro de nosso estágio de evolução, por meio da emissão de vibrações mentais, que, independentemente de nossa vontade, atuam sobre o fluido universal que nos circunda, plasmando a matéria, também formamos planos de existência. Então, nós também plasmamos, né, planos de existência. Porém, em razão de nosso estágio de evolução, os planos de existência formados por nossa emissão de vibrações são as regiões umbralinas, as regiões abismais e as colônias espirituais. Nosso lar não é uma colônia umbralina? Quantas outras colônias existem aqui, próximas do nosso planeta, no nosso sistema solar? Colônias que ainda onde habitam espíritos de terceira ordem, né? Com alguns espíritos mais superiores, não é? Quantos mais? Quantos existem? Então, nós, no nosso estágio de evolução, nós criamos isso. Regiões umbralinas, tudo bem, né? Já é uma coisa um pouquinho melhor. Mas também criamos regiões abismais. E quantas vezes nós ouvimos falar nas famosas regiões trevosas, né? A gente usa esses termos abismais, trevosas, para poder caracterizar bem o grau evolutivo dos espíritos que ali habitam. Para caracterizar bem o nível de dor, sofrimento e ignorância que ali existe. Mas tudo plasmados por nós. E os espíritos superiores, os espíritos, né? As inteligências maiores, não vão ficar plasmando regiões abismais. Somos nós. Nós ajudamos na formação e manutenção das regiões umbralinas? É a pergunta. Nós ajudamos na formação e manutenção das regiões umbralinas? É a famosa pergunta. Olha o que o André Luiz explica para a gente no Evolução dos Mundos, capítulo 1, cocriação em plano menor, né? Cocriação em plano menor. Dentro das mesmas bases, as inteligências humanas plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo que estagiam sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscópicas, porque tem, né, a cocriação em plano maior e tem em plano menor. Envolve o nosso tipo de criação. Então, eles dizem, dentro das mesmas bases, as inteligências humanas plasmam também os lugares de dor e sofrimento, que são gerados por quê? Pelas mentes doentes, desequilibradas, criminosas, e que valem por aglutinação de duração breve, no microcosmo que estagiou. Breve por quê? Porque tudo isso tem uma duração temporária, nada é para a eternidade. O inferno não existe, esse inferno eterno não existe.
Para muitas pessoas, essas regiões é um inferno. É um inferno. Mas tudo isso tem uma duração o quê? Temporária. Ninguém ficará nessas regiões ad eterno. E tudo isso funciona do mesmo princípio de comando mental. Bate o espírito, pensa, ele cria. Da mesma forma que as inteligências maiores fazem, modelando as edificações macrocósmicas. E ainda no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, no capítulo 4, Matéria Mental, que tem por subtítulo Pensamento do Criador, ele diz assim: encontraremos a matéria mental que nos é própria. Importante isso aqui. Encontraremos a matéria mental que nos é própria. Por que nos é própria? De acordo com o grau evolutivo. Em agitação constante, plasmando as criações temporárias. Nada é de eterno. Adstritas à nossa necessidade de progresso. Criaremos tudo de forma temporária para colaborar com a nossa evolução. No macrocosmo, aquilo que é, né, criado pelos espíritos superiores, e no microcosmo, aquilo que envolve a nossa criação, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana. Então, entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar. Nós somos cocriadores, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Que recursos são esses? O fluido. E assim podemos entender também, porque André Luiz afirma reiteradamente que até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Então, as regiões abismais, de dor e sofrimento, onde prepondera a dor, o mal, tem uma utilidade útil, que é ajudar o nosso progresso. Nós, dentro de nossa capacidade, também damos origem a planos existenciais e nos níveis necessários para a nossa evolução moral e intelectual. Então, tudo que nós criamos, tá? Tudo que nós criamos é necessário, é útil para a nossa evolução moral e intelectual. No livro Mensageiro, de André Luiz, juntamente com seu mentor e outro colega, Vicente, então, André Luiz, mais o orientador espiritual, e Vicente, iniciam esses três uma viagem até a crosta terrestre, saindo do nosso lar. Eles narram que a distância é muito grande e as dificuldades para chegar também. Explicam que existem duas vias de acesso. A primeira, mais fácil, liga diretamente à Terra, à crosta terrestre e à colônia nosso lar, sem necessidade de percorrer regiões umbralinas densas. E uma segunda, a que ele utiliza juntamente com seus amigos, né, durante a história do livro, o caminho que percorre diversas regiões umbralinas densas. Então, eu vou repetir isso aqui. Ele diz aqui que a distância que eles vão utilizar para fazer a tal da viagem é muito grande. E as dificuldades para chegar ao destino deles apresentam muitas dificuldades também. E ele explica, tem duas vias de acesso para a gente chegar ao nosso objetivo. A primeira via de acesso é mais fácil. Liga diretamente à crosta terrestre e à colônia nosso lar, sem necessidade de percorrer as regiões umbralinas dessas. Então, a gente pode ir por um caminho onde a gente não vai precisar passar pelas regiões umbralinas dessas. Mas tem uma outra via que ele utiliza, juntamente com o Vicente e com o orientador, durante a história do livro Os Mensageiros. O caminho que percorre diversas regiões umbralinas dessas.
Então, eles vão por esse caminho, que atravessa as diversas regiões do Brasil na França. Aparentando ser realmente uma descida, André Luiz desce enorme despenhadeiros. Pela descrição dele, trata-se de lugar denso, feio, habitado por espíritos que estão em condições péssimas. Mas, após a grande jornada, eles chegam a um dos inúmeros postos de socorro existentes nas regiões umbralinas mais densas. É o posto de socorro, colônia Campo de Paz. Olha só, um oásis no meio da dor. Ele descreve este posto de socorro como um grande castelo medieval. E no seu interior existem pomares, jardins e diversas edificações. E isso é possível em razão da vibração mental daquelas pessoas que habitam este posto de socorro. Quando visto até aqui, então, isso é possível, essa criação, esse castelo medieval, que a colônia tem o aspecto de um castelo medieval, e dentro desse castelo tem jardins, pombares, diversas edificações. Isso só é possível, essa aparência, essas criações, em razão da vibração mental daquelas pessoas que habitam este posto de socorro. Como visto até aqui, a vibração mental possui enormes aptidões. Assim, pelo poder da mente, basta o espírito pensar e ele cria, a Gênesis, capítulo 14, item 14, assim, pelo poder da mente, os espíritos que dirigem este posto avançado de socorro conseguem criar ambientes harmonizados e manter-se isolados das vibrações inferiores próprias das regiões em que ele está localizado. Então, esse oásis está localizado num local de vibração inferior, na região umbralina, e é um posto de socorro, um posto de bênçãos. Em menor intensidade, é o mesmo que ocorre com a coluna emocional. Lembramos de que ela se localiza dentro das regiões umbralinas, em local menos denso, porque é mais próximo de regiões superiores, mas ainda região umbralina. Então, a colônia emocional é uma colônia que fica no local menos denso, e já tem mais próximo de regiões superiores, mas ainda região umbralina. E tudo isso é criado com o quê? Com fluido cósmico. Não é? Que o espírito aprende a manipular de acordo com o seu esforço, com a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a Ivone diz aqui, né? Ela diz assim, como acontece no presente, a resposta de Joana ao bispo, resposta essa que é aquela: pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Quando ele perguntou para ela, né, se São Miguel aparecia para ela nu. Então, ela diz aqui, né, como acontece no presente, assim não desprezaremos anotar pequenos detalhes da mediunidade que mais tarde, quem sabe, como acontece no presente, a resposta de Joana ao seu algoz, resposta que levou 5 séculos para ser compreendida, poderão ser também de utilidade a resposta dela, para esclarecimento do leitor, e servir, outro sim, de ponto de partida para estudos e meditações a respeito de tão magnífico assunto. Então, nós partimos da resposta de Joana, pensas que Deus não tem como vestir os espíritos, para fazer esse estudo sobre o fluido cósmico de diversão, sobre a capacidade dos espíritos para criar, usando o seu esforço, usando a sua vontade. Que significa o quê? A manipulação do fluido. Viu como é interessante isso? Né? Então, a gente percebe como Deus nos dá condições de fazer as coisas, né? De promover tudo isso tão maravilhoso.
Então, nós temos aqui a Gênese, que nos fala sobre isso, o Livro dos Espíritos, temos variados autores, todos eles trabalhando para responder de maneira clara, ou melhor, para explicar de maneira clara a resposta de Joana àquele bispo malicioso. A Como é que Gênesis Deus fica veste? onde? Qual é o Fala, capítulo Ninha. da Gênesis? Fala um pouquinho mais alto. Ah, desculpe, caiu aqui o microfone. A Gênesis fica aqui capítulo. Capítulo 14, que é dos fluidos. Item 14. Capítulo 14, item 14. É o capítulo 14 dos fluidos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? E o Livro dos Espíritos? São essas questões que nós demos nesse texto. Ele falou da questão 27, da questão 32, se eu não me engano, né? Ô, Rose, Oi. é interessante, né, esse capítulo. Aqui a gente estudou sobre os fluidos e como é que é formado esses mundos. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando como que a gente pode aprender a fazer tudo isso. Eu sei que é com a nossa evolução. Depende da evolução e saber manipular o pensamento, né? É essa riqueza de fluido que tem aí. Mas nem todos nós sabemos usar isso. Nós sabemos sim, Maninha. Nós sabemos sim. O espírito sabe sim. Se não soubesse, você não teria chegado até aqui. Não, Os Rose, espíritos sabem. não é isso, Rose. Não é, a gente sabe, mas a gente não sabe profundamente, entendeu? E a Não, gente nem sabe como que sabe. Ana, isso é quase como A automático. gente nem sabe que sabe, cara. Nós realizamos isso automaticamente. Nós, espíritos imortais, realizamos isso automaticamente. Me dê um Nesse exemplo. momento, nós estamos manipulando o fluido e criando. E Nesse momento, todos nós estamos manipulando o fluido e criando. Isso o espírito já aprendeu ao longo da sua trajetória. Até o nível que nós encontramos hoje, nós já aprendemos a fazer isso. Nós, espíritos imortais, fazemos isso. Toda vez que temos que reencarnar, nós fazemos isso. Nós manipulamos o fluido para a formação dos nossos corpos materiais. Nós manipulamos o fluido para a renovação do nosso perispírito. Somos nós que fazemos, com o auxílio dos espíritos, mas nós já fazemos isso, é automático. O espírito já aprendeu isso, a fazer isso. Nós fazemos continuamente. É que aqui, na matéria, eu não sei como é que eu vou manipular isso tudo, mas nós fazemos isso na nossa mente. Nós fazemos isso. Quando nós temos que reencarnar, nós selecionamos o melhor do fluido que existe no planeta, que a gente vai habitar, para formar as camadas do nosso perispírito. Quando nós mudamos de orbe, olha que maravilha, né? Quando a gente vai para o orbe, melhor, né? Mas também a gente pode cair, né? Para o orbe. Lembra? O Êxodo. Eu não posso ir para o outro mundo com o meu perispírito, o perispírito que eu tenho hoje, porque as dimensões são diferentes. Então, se eu vou entrar no exílio para um mundo de provas, num mundo mais difícil, eu tenho que deixar parte do meu perispírito e formar o outro. Então, eu vou buscar, está lá no Livro dos Espíritos, os elementos daquele planeta, vou pegar aqui, ó, se eu não me engano, questão 92, 93, deixa eu ver aqui. Né? Quando a gente fala, né, sobre perispírito aqui, que só tem 2 ou 3 perguntas, né? Olha aqui, questão 94 do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. De onde tira o espírito? Olha que a pergunta que Kardec fez.
De onde tira o espírito? Quem é o espírito? Eu, você, Denise e Carmen. Todo mundo. De onde tira o espírito? O seu invólucro semimaterial, o seu perispírito. Do fundo universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então, quem faz isso é o espírito. Olha aqui, pergunta 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. 95. O invólucro semimaterial do espírito, que é o nosso perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. Manipulação E possa, né, Nel? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não temos ainda elementos, né, Rose? Olha só, que o espírito queira, dependendo da sua evolução espiritual. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo global. Então, nós, espíritos, fazemos isso o tempo todo já. Nós já fazemos isso. Nós já manipulamos o fluido. Já fazemos. Está lá, está no Gênesis, no capítulo 14, item 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Cria como? Manipulando o fluido. Entendeu? Nós já fazemos isso. Alguém mais gostaria de colaborar com alguma ideia? Quando você quer que a água ela tenha os elementos para te tranquilizar, para a sua saúde, o que você faz? Você pensa e você quer que essa água tenha a potência que você necessita, o medicamento que você precisa nesse momento. Ela vai fazer por quê? Você pensou, você criou. Você manipulou. Está fechado, Rose. Não pode falar, está certo. Você manipulou os elementos da água com o seu pensamento, com a sua vibração, com essa condição que nós temos. Lembra de Jesus, quando ele voltou, estava uma dor do filho do danado? Ele tirou a água da moringa e botou no copo? Eu dou 5 minutos para essa água se transformar em um remédio. O que foi aquilo? Manipulação de fluido. Zé Marcos, quer falar alguma coisa? Eu estava acrescentando no início da aula, eu acabei escrevendo no chat aí, para quem quiser ver depois, sobre o fluido cósmico universal, que ele vai formar tudo que existe na Terra. Tudo que existe na Terra. Os animais, os vegetais, as plantas, tudo. E 75% dos seres vivos, têm a mesma constituição química. Mesma coisa. Então, por isso, vem tudo em fluido. É carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Isso é o teu corpo, é o meu, é o da galinha, é o do porco, é o da vaca, da borboleta, e assim vai em frente. Daí você pode se alimentar desses seres. Eu vou só comer vegetal. Tudo bem, vai comer só vegetal, porque o vegetal tem essa carga de alimentos químicos que você precisa. Tá onde? Onde eles estão? Onde eles estão? Perdão, no fluido cósmico, que está formando o nosso planeta. Logicamente que tem água, sais minerais, tudo isso aí. Então, nós manipulamos esse fluido. O espírito manipula esse fluido. Quando ele vai reencarnar, ele precisa organizar o seu perispírito, principalmente se ele vem de outra ordem. Tudo isso ele vai selecionar naquele mundo os melhores elementos, vai manipular esse fluido para formar o seu perispírito, o seu corpo físico. Então, isso é automático. Ele já fez esse aprendizado todo, desde o momento que ele sai como uma mônada celeste às mãos do Pai Criador e vem caminhando pela estrada celeste, né? Evoluindo, ele vai aprendendo esses automatismos todos, até que aquele princípio inteligente se torna um espírito. Então, ele já sabe como fazer tudo isso, ele vai
aprendendo com o passar das existências, né? Então, aqui, ó, questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Com letra maiúscula, espírito. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Já são os seres inteligentes da criação, já aprenderam a manipular o fluido e a fazer tudo isso aí. Pode parecer para a gente, ai meu Deus, eu não sei. Não, a gente já faz isso. O tempo todo a gente está fazendo isso. Tá? Pode falar, Zé. Para você que eu estudei, nós estudamos juntos isso, evolução em 2 mundos, para o pessoal se aprofundar, para saber como é que nós aproveitamos, o nosso organismo evoluiu a partir dos seres inferiores. Exatamente. Lógico, parte circulatória, tudo que a gente tem, esse livro, Evolução em 2 Mundos, explica muito bem. Aquelas espíritos que vieram antes da gente, Sim, né? Fizemos esse estudo, senhor, maravilhoso. Não, André, eu entendi isso, que conforme a gente, com as nossas ações, nós estamos formando o formato do nosso próximo corpo e das nossas provas. Mas com as nossas ações hoje e a do passado. Mas o que vai ser isso? Uma manipulação de fluido. Quando você tiver que reencarnar, você vai ter que manipular os fluidos para organizar o teu perispírito. Você tem que fazer. Está lá no livro dos Espíritos, como nós lemos aqui. O espírito tira do fluido universal. Está aqui nessa questão que nós lemos. Está aqui, se eu não me engano, é a questão 93 ou 94. Mas não vai depender também da necessidade que o espírito tem para poder passar pelas suas provas? Porque ninguém vai querer se alimentar do lixo. Não é? Tudo isso vai sendo incluído, entendeu? Nós vamos encerrando agora, nós estamos terminando o estudo. Ah, que pena, Rose. Agora que está esquentando, você quer. Chegando aí. O nosso ele vai fazer o nosso estudo, ele já está aí. Então, a gente vai encerrando aqui. Tá bom. Sobre Invisível, nosso irmão Thales. Ele já chegou aí para fazer a nossa palestra às 18h40, faltam 10 minutos, e o tema é Nós Mesmos, texto do livro Religião dos Espíritos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade fantástica que nós tivemos aqui de estudar essa obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira, Devação do Olho Invisível, tá bom? E depois desse estudo, Aninha, vamos continuar falando sobre essas coisas, vamos continuar. Então, gente, semana que vem, o parágrafo que nós vamos iniciar é esse aqui, ó. No ano de 1915, bota a data aí, 6/11, tá bem? Então, nós agradecemos aqui a Jesus, aos Espíritos amigos, ao Pai Criador, a oportunidade que ele nos deu desse estudo maravilhoso dessa obra da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E agora, meus irmãos, nós vamos dar uma pausinha